eu cheguei até aqui sozinha, fazendo o que eu sei fazer. Mas a gente precisa de uma orientação, né? Do que a gente vai fazer a partir de agora para o negócio de fato escalar. Eu preocupado ali, meu Deus, o que ele tá fazendo, né? E aí até que ele disse, vou compartilhar minha tela com você. Eu falei, tá bom. Quando ele abre, aí a minha mentoria tá pronta. E aí ele coloca todos os pontos, tem uma mentoria. Porque conforme eu fui falando, ele já foi identificando os pontos da mentoria. E aí ele falou, agora a gente vai fazer o quê? Você tem que crescer em audiência, vai fazendo comercial, direct, e vamos lá. Foi que em um mês eu dobrei meu faturamento, porque foi Olha agora, só. foi em fevereiro que eu tive reunião com ele, em março dobrou o faturamento e agora, como eu falei, Uma reunião do Elite. uma reunião. Uma reunião já te virou a chave ali pra você Exato. conseguir dobrar seu faturamento. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elite Talks. Eu sou a Lara Brasil E eu sou o Arthur Almeida. e se você ainda não conhece o nosso podcast, eu vou te explicar. O Elite Talks é um podcast para dar voz a pessoas incríveis que tiveram resultados no digital através do programa Elite e estão aqui para compartilhar um pouquinho das suas histórias para que você também possa ter resultados no digital. É isso aí, Lara. E a gente tá aqui com a Júlia hoje. São duas pessoas incríveis hoje. A gente tá aqui com a Júlia. A Júlia, hoje, ela é ghostwriter. Basicamente, ela escreve. É um modelo de trabalho de redação online. Ela vai explicar um pouco para nós aqui. Mas ela já teve restaurante. Ela teve problema na pandemia com o restaurante. E aí, por isso, ela entrou no digital. E na caminhada nela no digital, ela conseguiu alcançar o faturamento de R$20 mil mensais. Com escrita, com trabalhos de escrita em geral. E, através do programa Elite, ela conseguiu dobrar esse faturamento para R$40 mil por mês. E ela tem a meta de chegar em R$100 mil por mês. Muito É isso bom. mesmo, Júlia? É isso mesmo, vamos lá. Com o programa Elite, o resultado foi muito rápido já, mas a expectativa é crescer ainda mais. Obrigada pelo convite. Maravilha. E a gente está aqui também com o José Júnior. José Júnior, ele é professor de filosofia e ele faz um trabalho muito legal na internet, ensinando pais como educar melhor os seus filhos ali com base em 3 pilares. A gente sabe que educação de filhos, educação de crianças não é um negócio fácil hoje em dia. E o José, ele já foi de tudo um pouco. Ele já fez seminário, ele já foi coprodutor e ele vai contar um pouco para nós dessa história hoje. É isso, José? É isso mesmo. Fico muito feliz com o convite de estar aqui com vocês e vai ser um programa incrível. Maravilha. Mas antes... Roda a vinheta. Júlia, então conta um pouquinho pra nós, um pouco da tua história para que o pessoal consiga te conhecer. Bom, vamos lá. Então, vou começar um pouquinho da infância, porque eu sempre gostei muito de ler e escrever. Quando eu era pequena, assim, as pessoas perguntavam, o que você gosta de fazer, né? Uma criança de 8 anos falava, eu gosto de ler e escrever. E eu sempre fui muito incentivada na leitura e na escrita dentro de casa, brincava de biblioteca e tal. E, então, eu sempre já imaginei, desde pequena, seguir uma carreira nessa área, que para mim sempre foi jornalismo. Quando eu tinha 14 anos, eu entrei no programa Repórter Mirim, da Gazeta do Povo, que é um dos maiores jornais do país, né? E passei um ano, então, indo todos os finais de semana na redação do jornal. Aprendi demais lá. Era um programa maravilhoso. Depois, fiz intercâmbio lá nos Estados Unidos. Eu também participava do jornal da escola, que lá eles têm essa cultura, né? Então, escrevia lá também. Até uma vez, fui chamada, assim, pela editora, né? Numa salinha. Eu falei, meu Deus, o que será que eu escrevi, né? Será que eu escrevi alguma coisa muito errada? E ela, na verdade, queria me elogiar, né? Pela pesquisa que eu tinha feito, o texto e tal. Então, foi bem marcante. E depois voltei, fiz o vestibular, fiz a faculdade de jornalismo. No meu primeiro ano não aprendi nada de novo, porque já tinha, né, tido toda a experiência de antes. Então, foi muito legal, assim, que eu vi que realmente tinha tido uma prática muito grande. O meu TCC foi um livro-reportagem, que foi premiado anos depois pela Secretaria de Cultura do Paraná. Foi um livro sobre transtornos alimentares. Eu montei um grupo de apoio para mulheres com transtornos alimentares em Curitiba. Durante um ano, a gente fez reuniões e tal, com apoio de uma psicóloga. E os relatos desse grupo, então, se transformaram num livro depois. E, então, assim, isso já estava na minha trajetória. Sempre gostei de ler, de escrever, sempre, né, estava com trabalhos nesse sentido. Já tinha feito outros livros, reportagens também para projetos patrocinados pela Petrobras, de meio ambiente, outras coisas assim. E depois a vida foi se encaminhando por outros caminhos, né? Eu casei, a gente
teve uma mudança de estilo de vida, né? De buscar saúde e tal. E isso foi primeiro um blog, que era o Curta Saúde. No blog eu compartilhava receitas. Sempre na escrita, né? Era na Sempre... escrita, é. Só que ele foi e se concretizou, né? Num restaurante. A gente teve também estabelecimentos dentro de academias, né? Que a gente tinha as comidas ali, os lanches e tal. Então, Era assim, comida fitness? era comida saudável? saudável. Então, por aí, uns 6 anos, eu me dediquei muito a isso, apesar de continuar, né? Sempre estudando, lendo, fazendo alguns trabalhos, assim, por fora. Mas eu fui mais empreender no físico, né? E aí foi quando veio a pandemia e era uma coisa assim, podia abrir, não podia abrir, podia servir buffet, não podia servir, tinha que entregar e tal. E assim, a gente tinha um comércio que era perto de bancos e comércio, né? Outros comércios, lojas, estava todo mundo fechado. Então, assim, as pessoas não tinha, assim, uma movimentação demanda. parou, mesmo que você abrisse, você não ia ter para quem vender. E mesmo o delivery, ele não representava, assim, 10% do que a gente fazia antes, porque era muito do movimento ali Sim. da região. E aí, eu já tinha um bebê de 1 aninho, e aí me descobri grávida da minha segunda filha, e falei, puxa, não, eu nem quero mais essa rotina de comércio, porque, assim, a gente era assaltado, entravam, quebravam o vidro, então era uma coisa assim... Onde eram seus restaurantes? Era em Curitiba, eu morava em Curitiba. Legal. E era uma Era região... só em Curitiba ou você chegou a abrir para outros estados? Não, era só Curitiba mesmo. Legal. E aí a gente optou, então, assim, a gente nem sabia quanto tempo ia durar a pandemia, né? A gente falou, não, vamos fechar de vez, né? Mandar todos os funcionários para casa, enfim... E aí, foi quando eu comecei a repensar o que eu ia fazer e voltei, então, para aquele antigo sonho e a minha antiga habilidade de escrita. E aí, eu fui começando a pensar em como que eu poderia conciliar um tempo mais em casa, porque o meu primeiro filho, por eu ter empresa, eu conseguia conciliar muito, fiquei 1 ano com ele só em casa, né? Me dediquei muito e eu queria a minha segunda filha poder fazer o mesmo. E então, foi assim que eu vi o digital. José, e agora conta pra nós um pouquinho da tua história. Perfeito. Eu sou de Osasco, nascido e criado em Osasco. Cresci num bairro periférico e meus pais sempre nos incentivou, meus irmãos e eu, a se dedicar aos estudos, né? Então, ele sempre falava, meu pai é motorista de ônibus até hoje, então ele dizia, você tem que estudar para trabalhar de segunda a sexta. Esse era o discurso do meu pai. Porque motorista de ônibus trabalha de acordo com a escala, né? Então, ele sempre nos incentivou ao estudo. E, de fato, eu sempre fui um aluno que busquei me dedicar de fato, assim como meus pais me orientavam. Somos de uma família católica, todos nós somos católicos desde sempre. Quem nos puxou para isso foi minha mãe, né? Minha mãe sempre nos incentivando à prática da religião. E foi nesse contexto que eu cresci, né? Então, a gente tinha uma família simples, né? Normal, não passava necessidade, mas também não tinha luxo. Estudava em escola pública, ia para a igreja os finais de semana. Foi basicamente isso. Brincava na rua, tudo mais, uma criança normal. E aí, eu sempre tive esse apreço para as coisas religiosas, né? Então, fui coroinha, fui acólito. E era algo que, de fato, eu gostava e gosto até hoje das coisas que diz respeito à religião. E aí, nesse sentido, quando eu cheguei na minha adolescência, eu cheguei a fazer Senai, fiz curso de elétrica, trabalhei na área como menor aprendiz, fui eletricista, né? Então, de fato, fiz muita coisa na vida mesmo, né? Então, trabalhei ali 2 anos e meio como eletricista. E aí, eu percebendo esse apreço pelas coisas religiosas, então, eu decidi entrar para o seminário. Eu entrei para o seminário bem jovem, entrei para o seminário com 17 anos. Olha só. E aí eu fiz todo um processo formativo ali, né? Então, no seminário, a formação para alguém se tornar padre é de 8 a 10 anos. Então, é um processo longo. Fica de 8 a 10 anos no seminário para poder se tornar padre. Exato. Olha só. E aí, a rotina de um seminário é basicamente estudo, convivência com os outros, oração, né? Algo muito tranquilo, é bom. Foi um tempo muito bom que eu vivi no seminário. O pessoal acha que o seminário só ficam lá rezando. Não, a gente conversa, a gente brinca, dá risada. De vez em quando... Existe vida além, né? de vez em quando se faz um churrasco ali para comemorar os aniversariantes. Tem algo normal. Sim. São pessoas normais que estão em busca de um outro propósito. E aí, nesse contexto do seminário, quando eu entrei com 17 anos, eu fiz a filosofia. Eu fiz a filosofia no instituto do próprio seminário. Então, hoje esse instituto não existe mais, mas era um instituto, ele tinha uma validação
é acadêmica, então os professores eles eram doutores, eram mestres, e de fato era um estudo muito a sério, assim, né? A gente estudava das 8 ao meio-dia e meio, e era algo bem puxado, assim, a gente passava... Era quase uma faculdade, Era uma vamos dizer faculdade, assim. era uma faculdade mesmo, assim, Uma a gente teve faculdade diploma, tudo, Com Legal. o dobro do tempo, com né? o dobro do tempo, exato. Então a gente passava a manhã estudando, depois se preparava para as provas, tinha uns trabalhos, então tinha uma exigência real, de acadêmica mesmo. Nesse período você morava dentro do Morava dentro do seminário. seminário. Só que em paralelo a isso, eu tive experiências em outras cidades, porque a rotina do seminário a gente ficava de segunda a sexta, e no final de semana nós íamos para alguma paróquia de alguma outra cidade, no limite da diocese. Então era da diocese de Osasco, e na diocese de Osasco são mais 13 cidades juntos com Osasco. Ah, legal. Então, Então, eu... quando você fala no limite da Isso, diocese, em isso. qualquer uma dessas 13 Isso. cidades, vocês iam pra lá. Isso. E aí eu fiquei 2 anos em Alumínio, uma cidade do interior de São Paulo, e 6 meses em São Roque. Todo mundo ia pro mesmo lugar ou cada um ia pra alguma Não, cidade? cada um ia para alguma cidade. Às vezes legal. tinham 2 que iam para o mesmo lugar, mas Uhum. era bem dividido. A ideia é contemplar a diocese toda. Legal. Então nós éramos em 30 seminaristas, então cada um ia para um canto. E aí foi uma experiência muito interessante. Eu tenho um carinho enorme para a cidade de Alumínio até hoje, né? Então tem pessoas lá que eu conheci que são meus amigos até hoje. E eu convivi lá na cidade de Alumínio com essas pessoas. Aí no final de semana nós tínhamos trabalhos com as pessoas, com o povo. Então dava catequese, dava formação, fazia reuniões, né? Então a gente de fato era inserido na vida da paróquia para contribuir de alguma forma. Mas vocês não entravam sendo padre. Não, Entravam. era como um auxiliar do padre. Tinha um padre lá Entendi. e a gente auxiliava ele no que fosse preciso. Entendi. Então eu fiquei nesse tempo. E durante a semana a gente tinha os nossos estudos. E aí durante esse período, eu gosto de comentar esse período porque ele foi fundamental na minha vida. Por quê? Porque foi aí que eu conheci a filosofia. Então até então eu tinha feito escola pública normal, que o pensamento filosófico ele é negligenciado. A filosofia da escola pública ela é pro forma, né? Exato. Ela tá ali para cumprir uma agenda, ela tá ali para Isso, cumprir isso. o calendário do MEC. Exatamente. Então é algo totalmente irrelevante. Então nunca me chamou atenção. O que me chamava atenção eram as matérias de exatas, até porque eu fiz Senai de elétrica e tinha contas enormes. Então fui pegando aptidão. E aí quando eu chego na faculdade e eu tenho professores que são professores excelentes, que eu tenho um carinho enorme até hoje, contato com a maioria deles até hoje. Alguns padres, outros não. E aí eu vi o que de fato era filosofia, aí eu me encantei por aquilo. Aí eu vi que eu comecei de fato a ter contato com o pensamento filosófico, aí eu me encantei. E ali já começou a surgir os primeiros desejos de ensinar aquilo. Então eu falei, estou aprendendo isso aqui, mas isso aqui precisa ser ensinado. Até porque eu me via passadamente que eu não tive contato com aquilo antes. Podia ter um monte de gente igual você, Exato, né? Que exatamente. iria adorar, ia se Exatamente. beneficiar muito, mas pela forma que foi apresentado no passado, Uhum, exatamente. tanto faz, tanto fez a Quanto- pessoa. é. E aí foi que eu comecei o desejo. Aí eu continuei no seminário, terminei a filosofia, fiz teologia e teve a pandemia. A pandemia ela foi um ponto de virada na minha vida. Por quê? Porque nós saímos do seminário e fomos para as casas dos nossos pais. Então, todos os seminaristas. Até porque as paróquias também fecharam, né? Tinha missa online só, então a gente ajudava alguma paróquia ou outra mais distante, assim. E aí eu fui percebendo, e aí depois a gente ficou 1 ano em casa. Quando a gente voltou pro seminário, eu senti saudade de casa, no sentido de... Falei, eu acho que com a bagagem que eu adquiri aqui, eu posso fazer algo lá fora de uma forma diferente, não como padre. Então eu tive essa, entre aspas, crise. Não foi uma crise muito profunda, assim, de ficar chorando, se esconder. Não, foi algo tranquilo. Então, Você se questionou. a gente sempre teve acompanhamento psicológico no seminário durante toda a formação, um acompanhamento também de um padre, diretor espiritual, e eu fui fazendo esse acompanhamento com ambos. Então, em junho de 21, eu decidi sair do seminário, né, que aí foi no meio do ano. E aí, então, eu era formado em filosofia, fiz 2 anos de teologia, né, de faculdade de teologia não cheguei a concluir, porque o estudo de teologia são 4 anos, eu só fiz 2. E aí foi então que eu precisava voltar para o mercado de trabalho, e aí eu conheci o MEC, pela Legal. escola de coprodução que ele fazia no YouTube. A escola da A coprodução, escola lá da pra você ver. coprodução, é antigo.
Que nem ele já excluiu do YouTube. Ele excluiu tudo do YouTube. Então, foi aí que eu comecei, então. Foi em 2021, eu acho, a Escola da Coprodução. Foi. 2020 ou 21. Foi. Eu conheci, não sei se começou antes, mas eu conheci em 21. Não, legal demais, ô José. E, Júlia, conta pra gente, pra você, como que foi entrar no digital. Você contou pra gente da sua história, que você teve o restaurante por vários anos, foi 6 anos, né, que você falou. Uhum. E que a pandemia veio, mudou tudo, e você, naquele momento, viu que, puxa, eu não quero voltar, eu não quero fazer a mesma coisa, eu vou ir pro sonho da escrita. E aí chegou o digital. Como é que foi essa chegada do digital na sua vida? Bom, foi junto com a minha filha, né? Ela Legal. nasceu e eu já queria trabalhar, né? Já queria fazer algo. Sempre fui muito ativa, assim. Então, ao mesmo tempo que eu queria e sempre me dediquei aos meus filhos, à minha família, eu nunca quis parar de trabalhar. Então, eu falei assim, puxa, no digital isso é possível. Eu posso estar em casa, ela vai dormir, meus filhos vão brincar e eu tô aqui junto, né? Nesse universo. E vou continuar fazendo as minhas coisas que eu gosto. Então, eu entrei para um dos maiores cursos hoje, né, que existe até hoje. Então, na época, eles abriram um mercado de trabalho onde você poderia entrar lá, colocar o seu perfil profissional e conseguir trabalho, enfim, se divulgar. E eu fui, né, naquela época, estava todo mundo que queria trabalhar com escrita, estava se formando em copywriting. E eu falei, puxa, esse negócio não é para mim. Na época, eu li assim, falava, puxa, isso é muito apelativo, eu não quero, né, eu quero trabalhar com uma escrita que eu me identifique, que eu me sinta à vontade, né? Você disse que você é jornalista, né? Exato. Então, eu queria trabalhar de uma outra forma. Eu não queria ir... Eu sentia muito o copywriting muito publicitário e eu queria seguir a minha veia jornalística. Eu falei, vou me colocar como redatora aqui. Eu fui a primeira redatora dentro desse mercado de trabalho. Então, assim, demorou, não sei, acho que uns 2 meses e eu recebi a primeira proposta ali. E depois nunca mais parou, né? Então, eu comecei, fiz de tudo. Fiz apostila, fiz nesse primeiro ano, que foi 2021, fiz muita transcrição, porque tinha muita live. Então, muita gente fazia lançamento ali de 3, 4, 5 dias. Você contou pra gente que você era ghostwriter. Explica pra quem tá assistindo aqui o que um ghostwriter faz. Então, até eu chegar lá, eu não sabia ainda, né, que eu era ghostwriter. Então, eu comecei fazendo as apostilas, e-books, o pessoal tinha essa demanda, né, e as transcrições, principalmente, né, um dos meus primeiros clientes foi a produtora Power. Legal. Eu fiz um livro para o Manual da Coprodução, a gente atualizou o livro, então o Mac tinha gravado umas coisas novas em 2021, e foi o primeiro livro de ghostwriting que eu fiz, foi pro Mac. E aí, quando eu comecei a ver, o pessoal falava assim, nossa, você é a melhor transcritora que tem, porque a transcrição, você pega exatamente o que a pessoa falou e ela fica literal, só que na fala, a gente erra muito, a gente fala, repete palavras, a gente começa uma frase e não termina, volta para outra. E quando a gente está ouvindo, tem muitos elementos na comunicação que você consegue entender o que a pessoa está falando. Mas na escrita, você só tem a escrita. Então, quando você transcreve de forma literal, tem o né, então, né, esses vícios de linguagem. E eu já tinha essa preocupação de limpar o texto. Apesar da gente ter um prazo curtíssimo, às vezes a live era 9 da noite, terminava 10, 10 e meia, eu tinha que entregar até 6 da manhã do dia seguinte, então eu trabalhava ali de madrugada, minha bebê dormia, eu trabalhava de madrugada para entregar. Porque no outro dia tem que liberar isso para quem estava assistindo o lançamento, né? Exato. Então, eu fazia, e o pessoal começou a falar, nossa, a tua transcrição é muito boa. Então, eu já cobrava muito acima do pessoal que fazia transcrição na época. E aí, isso, né, começou a virar isso tudo ali mais ou menos para o final de 2021, quando surgiu a oportunidade de eu fazer esse livro. E aí eu comecei a entender que existia uma profissão, né, do ghostwriter, que faz justamente, daí eu falei assim, puxa, isso eu posso agregar valor ao meu trabalho, porque eu não estou fazendo mais uma transcrição. Na verdade, eu já estou editando esse material para ele servir em outro formato. Eu estou transformando uma fala em um texto mais palatável, um texto organizado, um texto que faz sentido para quem vai ler, né? Vai ter a experiência da leitura e não do visual. Sim. E aí, que daí eu descobri essa profissão, né? Que faz o ghostwriter, que em bom português é escritor fantasma, que é aquele escritor que não aparece. Por quê? Porque o conteúdo não é dele, né? Então, o conteúdo não é meu. Hoje eu já escrevi mais de 100 livros. Seria impossível eu sentar em 2 anos e escrever 100 livros autorais meu, né? Então, assim, é um trabalho muito extenso para você criar um conteúdo original. Então, esses conteúdos são dos meus contratantes, né? Então, a pessoa passou anos
estudando filosofia, desenvolvendo uma metodologia, trabalhando em algo ou construindo uma história. E só que às vezes ela não tem tempo, ela não tem a habilidade com a escrita, ela sabe se comunicar muito bem oralmente, mas ela não sabe colocar, né, ali os pensamentos de forma organizada no papel. Então, às vezes a pessoa escreve 1, 2 páginas e não consegue evoluir. Né? Nossa, parece que eu já escrevi tudo, né? Tô num looping de pensamento. E aí, na hora de falar 4 horas seguidas, que é mais ou menos o que rende um livro tamanho padrão, de 150 páginas, depois legal. de impresso, Legal. é muito Interessante simples. a métrica, né? Então, assim, depois de todo esse tempo, eu consigo, né? Hoje eu falo, né? Me dê 4 horas do seu conteúdo e eu te entrego um livro em 30 dias. Olha só, eu escrevo em boa 30 chamada. dias. Então, eu comecei a me posicionar, então, como ghostwriter digital, no começo, né? Trabalhava muito mais com os players do digital. Até que ano passado também começaram a surgir muitos empresários, pessoas de outros meios que também, né, querem publicar os seus livros, porque o livro ele não sai de moda, né? Se você for entrar nas contas dos grandes players, as pessoas perguntam o quê? Que livro que mudou sua vida? Que livro que eu posso estudar para não sei o quê? Mesmo que a gente ainda compre cursos, mentorias e tudo, a pessoa vê no livro, né, tá no senso comum que se alguém escrever um livro, ela é autoridade. Se tá no livro é porque é verdade, né? E quantas pessoas não têm a sua vida transformada por meio dos livros, por meio dos estudos, né? Você lê uma coisa ali que ali, né, te dá um ponto de virada na sua vida, você muda, né, o seu pensamento sobre algo, você tem acesso a uma informação que antes você não tinha, porque o livro, ele traz uma informação mais aprofundada. Sim. E hoje na internet a gente é muito jogado informação e você muitas vezes não consegue se aprofundar naquilo, né? Então, Com certeza, a internet é um mundo de informações mais rasas, né? A exato. pessoa fica consumindo ali em microdoses a informação. E no livro não, no livro você tem a dose inteira. Exatamente. E aí, muitas pessoas me questionam, né? E hoje tem muitos haters que chegam no meu perfil e falam, mas então o livro não é a pessoa que escreveu, você está enganando as pessoas, né? Você que escreveu no lugar delas. Como que a pessoa é escritora e ela não escreveu o livro? Mas, assim, eu trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, esse livro aqui é de 1993. Todos os Caminhos Levam a Roma. É um livro bem conhecido. E aqui está escrito que foi a partir de gravações em fita na época que eles transformaram em livro. Então, assim, tinha muita coisa falada em fita e eles transcreveram, editaram e transformaram em livro. Então, tem muitos livros hoje, best-sellers, que são escritos por esse mesmo processo que eu faço, mas a gente não tem esse conhecimento, não é muito divulgado. Eu acho que a gente poderia dizer seguramente que a maioria, né? Que eu não consigo imaginar, por exemplo, você pensa numa biografia de um grande empresário. Esse camarada tem uma rotina maluca, né? Exato. Então eu não consigo imaginar esse grande empresário sentando e, deixa eu escrever aqui a minha história, né? Ou a gente tem até livros mesmo de conhecimento, né? Vamos pegar livro que passa um conhecimento prático, autoajuda e etc. Uhum. A pessoa que ela é a autora desse livro, né? Vamos dizer assim, ela está ocupada fazendo o que gera aquele resultado para ela. Então ela não vai parar para poder, peraí, deixa eu parar para escrever esse livro. Então acho que a gente pode falar que a maioria dos livros que a gente tem hoje, eles são escritos nesse formato. Né? Paga-se alguém para poder colocar aquela ideia no papel, para poder organizar aquela ideia, enfim. Eu trouxe... E fora que quando a gente vai ver, por exemplo, a gente tem muito essa cultura de querer mostrar para as pessoas aquilo que a gente está fazendo quando a gente é do digital. E também porque isso é importante para os bastidores. Só que quando tu vai ver os grandes players, eles estão lançando 2, 3 livros no ano e nunca mostraram escrevendo. Então, realmente, eu acho que eu nunca parei para pensar nisso e eu tô muito surpresa de que, caraca, existe isso mesmo. Gostei muito de saber. Mas isso é muito antigo. Porque, por exemplo... Nós pegamos os grandes pensadores, quem escrevia eram os seus discípulos. Nós podemos pegar a Sagrada Escritura. Nosso Senhor não escreveu nada. É verdade. Então, ele pregava, né? Contava as histórias então, e isso alguém é muito registrava. Antigo. Exato. O livro ele é um resultado de um ensaio. Né? Então, a pessoa ela tem um método, criou alguma coisa. O resultado das suas conclusões é o livro que normalmente é escrito por outros. Isso é muito interessante. Esse aqui do John Maxwell, que é muito conhecido, né? O Líder 360 Graus.
ele é um grande palestrante. Então, imagina, esse aqui, ele não escreveu, né? Eu imagino, ali ele tem, inclusive, agradecendo, né, a editora, a pessoa que escreveu para ele. Mas, assim, deve ter pego diversas palestras para criar um livro que fala tudo que precisa, né, num líder. Então, assim, tem diversos exemplos, né? Estratégia do Oceano Azul também. Alguns você vai ver ali que está escrito como copydesk ou como redator. Eu trouxe 2 que eu posso mostrar, porque a maioria dos meus contratos é com confidencialidade. Mas esses aqui eu que fiz, né? O Mínimo sobre Luto. Esse aqui tem vários livros, né? Do Mínimo. Então, da Rebeca Taide, tá aqui, tem meu nome lá, redação, né? O do Daniel Lopes também, A Jornada do Leitor, também foi eu que fiz. E o dele, por exemplo, a gente pegou 4 lives, ele fez lives sobre a Jornada do Leitor, especificamente, e a gente transformou num livro. Então, esse é o meu trabalho hoje. E eu fico muito feliz porque eu aprendo muito, né? Eu sou paga para aprender também. É muito legal, eu aprendo demais porque vem muitos clientes também que estão muito alinhados com a mesma visão minha de vida. Sim. Assim, eu percebo que me posicionar no digital também com os meus valores me ajuda a... O posicionamento certo traz as pessoas certas. Exato, né? Exato. Então, assim... trabalho com projetos incríveis, que eu aprendo muito e assim, fico muito feliz, né? A maioria depois chega e fala, nossa, parece mesmo que foi eu que escrevi, tá com a minha linguagem. Às vezes as pessoas pedem, deixa eu ver um exemplo da sua escrita, mas não é a minha escrita, né? Você vai falar assim, puxa, eu quero um livro e eu quero falar com o público X e eu quero que seja uma linguagem mais coloquial. Um médico, ele pode escrever um livro para o público leigo ou para pares, para outros médicos. Então, assim, vai ser diferente. Então, não tem nem como comparar se for um mesmo autor, criar, né, 2 livros para públicos diferentes, vai ser outra escrita. Então, assim, não é a minha escrita, é a escrita que vai ser daquele contratante. Esse é um detalhe legal sobre o seu trabalho, né? Porque você não tá entregando para o público final o seu estilo. Exato. Você é parte do seu trabalho entender o público que vai ler, que vai consumir aquela obra, entender a comunicação de quem quer produzir aquela obra, encaixar esses 2 pontos e entregar uma obra que seja satisfatória de acordo com isso. Então, é o que você falou, não é a sua escrita, não é o meu estilo, é o estilo que pede, é o estilo que precisa ser feito naquela situação. Sim, exatamente. E a grande maioria está vendo isso, o livro hoje, como um investimento, né? Porque a maioria não vai ter grandes retornos, é um investimento mesmo, né, para você publicar, não é só a minha parte, depois tem diagramação, tem publicação e tudo isso não envolve é só pagar a Júlia para coisa, escrever não, gente. Tem toda a parte final que eu faço questão de mostrar tudo, você pode seguir por alguns caminhos, mas... Você também auxilia seu cliente nisso aí? Sim. Quando eu te contrato para escrever o meu livro, você me mostra ali como que eu faço para poder contratar uma editora, para contratar alguém para diagramar e tudo mais. Era algo que eu não fazia até o ano passado, até... né, o Marketing Experience, que eu estava muito limitada, né? Na minha empresa era muito eu. E eu passei a ver como um negócio, né? Eu já via como um negócio, mas eu percebi que eu estava limitando, né? E que eu precisava de mais pessoas, eu precisava, de repente... Eu não queria me envolver nessas partes finais. Falar, não, isso aí vai me dar mais trabalho e eu não tenho essa expertise. Mandava um doc pro cliente e tá aí. Mas assim, não é a minha expertise, de fato, a parte final, a diagramação. Não sei, mas tem quem saiba e que trabalha para mim hoje. Então, assim, conseguir agregar mais coisas no meu negócio, né? O meu cliente sai mais satisfeito, porque às vezes ele tem até a impressão final, se ele quiser, se ele não quiser seguir por editor. Então, hoje eu tenho esse outro serviço, eu, né, auxilio até o fim, registros e tudo. E assim, mostro para ele também que é uma boa estratégia, porque se você for olhar os players de fora, né? Os americanos, eles fazem muito isso. Eles têm um livro, uma mentoria super, super high ticket e um evento presencial, né, no ano, sei lá. Perfeito. Então, assim, a pessoa, ela não tem um curso dele, né? Ela tem acesso a um livro que vai custar, sei lá, R$50, que é barato essa entrada. Ela tem acesso, né? Já tem alguma transformação e depois, puxa, é muito mais fácil ela pagar uma mentoria porque ela já teve contato com esse autor, já teve contato com a metodologia dele, com o que ele acredita, já foi transformada, impactada. Agora ela vai lá pro evento e ela paga, né, milhares de dólares para isso. Então, aqui, muita gente está começando a ver da mesma forma. Então, eu tenho um livro, a pessoa já tem contato com o meu livro e a partir disso ela compra uma mentoria de mim e tal e tudo mais. Então, assim,
além de autoridade, né? Você tem uma foto lá com o seu livro no lançamento, puxa, isso já confere muita autoridade. E outra coisa que eu falo é, a gente nunca sabe, né? Você pode perder teus vídeos no Instagram, você pode perder tua conta, e aí, todo teu conteúdo que tá lá, né? Que formas que a gente pode perpetuar esse conteúdo, né? De outras formas para que você não fique dependente apenas de uma plataforma. E o livro é uma dessas formas também, né? De você deixar a tua metodologia ou tua história perpetuada. Então, é uma Sim. forma de também, né, deixar a tua marca no mundo, né? Com certeza. Lá eles usam até aquela estratégia de dar o livro de graça Também. e só cobra o frete, né? O livro é grátis, mas você paga o frete. Uhum. Você tá pagando o livro ali de um jeito ou de outro, mas acaba gerando volume e é bem essa estratégia que você falou. Vendem mentoria ali. Fora que também, né, as pessoas... Eu brinco muito, já conversei com alguns conhecidos do mercado de encapsulado, né? Mercado ali de cápsulas, gummies e etc. E os que têm um sucesso maior e tudo mais, eles falam, cara, uma das coisas que mudou meu jogo foi quando eu comecei a colocar meu produto em farmácia. Porque as pessoas começaram a ver o meu produto no dia a dia. E eu acredito que deve ser algo parecido com um livro. Uhum. Né? Então, a partir do momento que o camarada ele vai numa livraria e ele vê lá o nome daquele player, ele vê aquele livro no balcão ali de mais vendidos, de novidades ou do tema específico que ele fala, gera uma autoridade percebida maior. Claro. Né? Do que simplesmente ver um vídeo do cara no Instagram, ver um vídeo do camarada no YouTube. Né? Hoje a gente está indo para um mundo que, né, se chama de physical, né? Que é o físico com o digital. Não tem como a gente ignorar o digital, mas também não tem como a gente ignorar o físico, onde a gente vive, onde a gente, né, convive, faz as coisas, a gente continua no mundo físico, né? Então, quanto mais a gente conseguir estar presente nos dois mundos, de forma alinhada, melhor. Excelente. Muito bom. E conta agora pra nós, como que tu entrou no digital? Então, muito bem, depois de toda essa jornada maluca de eletricista quase padre, então eu decidi entrar pro digital. Foi sempre em busca da luz. Sempre em busca da luz. Estamos ainda. E... Detalhe, você não chegou a ser padre, então? Não cheguei a ser... Quase. Eu saí na metade, né? Ah, é verdade, você falou que você ficou 5 anos, eram 10, né? Aí o pessoal que era da minha turma não é padre ainda. É verdade. Entendeu? Então eles são diáconos já, não são padres, mas estão na caminhada. Eu precisava voltar pro mercado de trabalho. E aí eu conheci o MEC pela internet. Comecei a pesquisar como que eu poderia voltar a ganhar dinheiro, né? Porque eu fiquei 5 anos. Então no seminário a gente tem uma ajuda de custo mensal de meio salário mínimo, porque a gente não tem gasto, né? Então a alimentação, a faculdade é tudo bancada pela diocese. E a gente tem uma ajuda de custo para cortar um cabelo, para comprar uma roupa, um livro. Então a gente não tinha gasto, então a gente tinha uma ajuda de custo menor. E eu também já não teria mais essa ajuda de custo ao sair do seminário. E aí eu precisei pensar como que eu voltaria para o mercado de trabalho. E aí então decidi voltar pelo digital. Botou lá no Google como ganhar dinheiro na internet. Isso, fácil e rápido. Aí apareceu o Mac lá, não, brincadeira. Mas aí eu percebi uma oportunidade. Falei, eu acho que eu posso contribuir com isso aqui. E aí eu comecei a maratonar o Mac no YouTube. Eu acho que na época ele tinha 19 anos, 20 anos, sei lá. Por aí. Ele é mais novo que eu. E aí eu comecei, aí eu tenho uma amiga, ela falou assim, cara, eu conheci um menino na internet que eu acho que eu acho que eu vou seguir esse caminho. Eu falei, quem? Ele, o Mac. Eu falei, eu também. Meu Deus. Coincidência, né? Vamos fazer uma parceria aqui. Então a gente começou, ela foi fundamental nessa época, que ela me ajudou bastante, porque ela não era do mercado digital, mas ela já dominava muitas áreas em relação a computador. Então, ela já sabia editar um vídeo, já sabia fazer um designer, né? Ela já trabalhava nessa área. E aí, então, a gente começou a fazer uma parceria, começou ali a se dividir e fomos em busca de experts. Então, o Mac roubou uma expert minha, assim, eu digo mesmo. Então, tem uma professora... Como é que foi essa história aí? Conta aí. Eu vou contar. Então, tem uma professora que ela tem um método muito interessante de letramento. E aí a gente foi atrás dela para ajudá-la. A gente percebeu que ela já estava tendo um bom caminho na internet e tem muito que crescer. Ela é de fato excelente e eu sou amigo do irmão dela. Legal. E aí a gente conseguiu fazer esse meio de campo, eu consegui conversar com ela. A gente preparou todo um projeto, tudo. A gente pode melhorar isso aqui.
Ela, não, tudo bem, vamos fechar. Fechamos. Aí no dia seguinte, ou uns dias depois, ela mandou mensagem pra mim: José, desculpa, mas eu tenho que cancelar, o Mac entrou em contato comigo. Aí eu falei, mano, o Mac roubou minha expert. E aí Ele tinha um vídeo no perfil dele, né? Falando, eu vou roubar seu expert. Aí ele roubou e aí acabou também não dando certo a parceria entre os dois. E também, quando ela voltou, ela preferiu ficar do jeito que ela tava. Que ela tinha um copy, um gestor de tráfego e o designer freela. Então, ela é o jeito que ela tá até hoje, acredito. E tudo bem, a gente começou a pensar em outras pessoas. Abordávamos no direct, e marcava reunião, e apresentava um projeto. Até que eu lembrei que tinha um padre, amigo meu, que ele é muito conhecido. E ele tinha um potencial gigantesco e queria lançar um curso. E aí e ele tinha sido meu professor na faculdade de filosofia. Aí eu fui conversar com ele. E aí eu sou muito grato a ele porque ele me ajudou nessa saída do seminário, que é difícil, né? É mais difícil você sair do que entrar. E aí ele aceitou a proposta da gente fazer a coprodução dele. A gente fez um 6 em 7 Olha no só. orgânico. No primeiro lançamento? No primeiro lançamento. legal. Olha. Então tinha uma audiência reprimida ali muito grande. A gente fez um 6 em 7 com ele no primeiro lançamento, porque ele é muito conhecido, bom, fala bem, conteúdo de qualidade. E no orgânico, não investimos em nada, absolutamente nada. E aí foi muito bacana e a gente continuou o projeto. Só que aí eu fui percebendo que a coprodução, ela talvez não fosse pra mim. Então eu acabei relaxando, assim, e eu falo isso no meu Instagram, eu faço meia-culpa. Eu fui negligente ali no trabalho de coprodutor. Atrasava a minha parte, porque eu fazia as copies. Atrasava as copies, atrasava publicar alguma coisa. E aí acabou que... Você começou a não gostar daquilo, mas não sabia como sair, porque tava dando dinheiro e foi desanimando. Aí foi esfriando tanto a minha pseudo-sociedade com essa minha amiga, e também essa relação com o padre no sentido profissional, no sentido pessoal. Hoje a gente é próximo até hoje. E aí, então, foi onde eu decidi ir para a sala de aula. Eu falei, era algo que eu almejava, dar aula, e eu percebi, então, que era o momento de eu ir para a sala de aula. E aí o caminho que eu encontrei, no primeiro momento, foi para a escola pública mesmo. Então, fiz o processo de escola pública, dei aula em escola pública. Foi professor de filosofia na escola pública. Aí eu falei, vou fazer diferente. É isso que eu ia perguntar agora. Vou fazer As diferente. aulas de filosofia do José eram Era diferente. Então eu buscava, é claro, a partir porque às vezes não dá para chegar numa sala de aula, terceiro ano do ensino médio, que o aluno tá ali 10 anos, é analfabeto funcional, e aí você chega com um Platão lá para ele. Aí não dá. Então eu fui fazendo... Querendo ou não, aquele aluno já seguiu aquela agenda de estudo, né? Isso, Eu tô procurando a palavra, não é agenda, é pauta, né? É uma Ele pauta. seguiu uma pauta. aquela pauta ali a vida inteira. Não dá pra você chegar e mudar a pauta. E outra, né? Você como professor, você tem que seguir a pauta de alguma forma, né? Você é cobrado em cima disso também. Exato. E aí eu comecei a fazer um trabalho diferente. Eu comecei a fazer um trabalho mais humano. Então, de olhar nos olhos do aluno, de chamá-lo pelo nome, não pelo número, de fazer questão de gravar o nome deles. Eu chamava para conversar na minha mesa, e essa cena era muito boa. Eu sentava na minha mesa, começava a fazer chamada. Fulano de tal, presente, vem aqui, por favor. Aí a sala já começava, vixe, ei. Deu ruim. Já começava aquela bagunça na sala. Aí eu, oi, professor. Não, senta aqui. Aí, não, professor, não fiz nada, não sei o quê. Eu falei, não, calma, pega a cadeira, senta aqui do meu lado. Aí eu olhava no olho dele, como que você tá? Como assim, professor? Não, você tá bem? Você trabalha? O que você faz um curso? Como tá na sua casa? Onde você mora? Aí, com isso, começou a ter uma transformação, assim, nas salas. E os alunos começaram a pegar uma confiança diferente. E aí eu percebi que o meu trabalho, antes de ser filosófico, ele tinha que ser humano. Muito bom. E aí, foi esse trabalho que eu fiz na escola pública mesmo. Então, olha que legal. Eu passava alguma coisa na lousa para a sala não ficar uma zona, ia chamando os alunos para conversar, e aí aparecia vários relatos. Aparecia relatos de abuso, aparecia relatos de tentativa de suicídio, aparecia inúmeros relatos. Não teve no relato do abuso, foi uma vez. Eu perguntei se já estava acontecendo ainda, porque a gente teria que tomar alguma providência. Sim. Aí a pessoa falou que não, que foi algo do passado que estava sendo resolvido. Então, foi algo que eu não me aprofundei mais. Mas começou a aparecer essas coisas. E aí, no final, você acabou sendo luz Isso. lá dentro da escola também. E aí Muito eu bom. comecei a fazer esse trabalho. E aí os primeiros que eu puxava para conversar eram os alunos mais terríveis.
Então, o que os alunos terríveis... Por que ele é terrível, né? então, Vamos descobrir. É carência, é falta de atenção, ele quer chamar atenção. E aí, as salas começavam a ficar mais tranquilas. As aulas ficavam... Eu conseguia ensinar alguma coisa de essencial, de fundamental ali para eles. E eles acabavam gostando. Então, eu lembro de... Minha primeira turma, que foi numa escola em Carapicuíba, assim, que era uma escola bem difícil. E aí, eu dei uma aula sobre o mito da caverna para eles. Eles ficaram impressionados, assim, né? Sobre o mito da caverna de Platão, né? E aí, eles ficaram um negócio, assim, maravilhados com a forma que eu expliquei, porque eu buscava tentar associar com a realidade deles. Então, isso foi algo muito interessante. E aí, eu comecei, então, minha jornada como professor. Então, eu fui para a sala de aula, depois eu fui convidado para dar aula num curso técnico. Era um curso de pet shop e cuidador de idoso. Era o curso. Só que eu dava aula de gestão. Ah, entendi. Eu dava aula de gestão. E aí também era muito interessante. Aí tinha gente de várias idades, tinha gente que estava começando no mercado de trabalho, tinha senhoras já que queriam se profissionalizar. Era bem interessante. Só que financeiramente não estava mais compensando para mim, porque era longe. Eu até conversei, falei assim, ó, se der um aumento a gente continua. Não tem como. Falei, então, obrigado. Então, infelizmente, não vai rolar. Fome, muito obrigado, até mais. E aí foi um tempo curto. Depois eu troquei de escola, ainda dentro da escola pública, eu troquei de escola. Eu dava aula em Carapicuíba, eu moro em Osasco, eu consegui uma escola em Osasco. Fiquei ali 1 ano e meio nessa escola, dando aula. No começo desse ano, no final do ano passado, eu fechei com uma escola particular, numa outra cidade mais afastada. Fiquei lá até há poucas semanas atrás. Isso tudo no estado de São Paulo? Tudo no estado de São Paulo. Legal. Aí eu saí porque hoje eu assumi um outro projeto, não estou mais na sala de aula, mas estou em outro projeto. Então eu fiquei lá em torno de 2-3 meses com... Era um colégio católico, era um colégio onde eu era conduzido por freiras e era bem interessante também, foi bem legal. Também fiz uma experiência muito rápida na ETEC. Aí eu dava aula de história na ETEC. E esse foi um desafio, porque era aula de sexta-feira, as 2 últimas de história. Meu Deus. Então aí eu tinha que fazer um malabarismo ali na sala de aula pra levantar a galera. Já tava todo mundo no clima de fim lá de em festa. Cima, eu chegava com a energia lá em cima. Aí zoava na sala ali, não com os alunos, mas tentava passar a matéria de uma forma mais descontraída. E aí aí foi meu período como professor, assim, né? Então, em sala de aula com aluno mesmo, assim, tanto escola pública em particular, ensino técnico. Então, não foi uma carreira acadêmica no sentido de faculdade ou outras coisas assim, mas é escola mesmo, escola pública. E aí, no meu digital, nesse sentido, quando eu percebi essa situação toda em que eu estava inserido, no final do ano passado, em novembro, no Marketing Experience, eu decidi ir pro evento logo no começo, que começou a ser divulgado. Porque eu vi que tinham ali personalidades que iam palestrar naquele evento que eu gostava e gosto, como o Ítalo, o Dr. Jorge, o Ladeirinha, porque eu já conheci o Ladeirinha da época que eu tentei ser coprodutor. Tinha outras pessoas ali que achava que eu gostaria de ver uma palestra, então eu decidi ir pro Marketing Experience. E aí foi uma decisão muito boa da minha vida também. Uhum. E aí, durante o evento, que foi sexta, sábado e domingo, eu percebi que com a minha bagagem do seminário e com essa bagagem que eu estava construindo em sala de aula e com todos os meus estudos, porque também no período da filosofia, pelos professores e pelos colegas, conheci o Olavo de Carvalho, né, o professor Olavo, comecei também a acompanhá-lo e consumir o seu curso, né, que é o COF. E aí eu comecei a perceber que eu tinha algo a oferecer, né? Eu poderia expandir aquele ambiente que eu estava construindo em sala de aula, eu poderia expandir para a internet. Então eu decidi entrar para o Elite. Legal. E aí quando eu entrei para o Elite, eu não tinha absolutamente nada. Não tinha... Você entrou com nada de Instagram, produzir conteúdo, você não tinha nada. Eu tinha noção, então, por exemplo, quando eles falavam assim, você tem que captar lead, eu sabia que era captar lead, porque eu tinha sido coprodutor. Mas, assim, os termos, assim, eu estava familiarizado ali. Você entendia a parte teórica, mecânica exato. Do negócio, né? Mas, o bastidores você entendia. Isso, mas ali, em frente às câmeras, eu não conseguia. Então, basicamente, a minha jornada no digital é essa. Foi como coprodutor ali durante 1 ano. Depois, meio que esquecido isso. Falei, não, isso aqui
não é pra mim. E aí eu não me sentia, isso é interessante dizer, porque eu não me sentia capaz de ir pra frente das câmeras, porque eu sempre tive uma galera, assim, muito alta, falando, esses caras são muito tops e é difícil chegar lá, então isso pra mim não é o momento, talvez mais pra frente. E ela no Só marketing... que mais pra frente nunca chega. né? então, eu nunca chegava. E aí o Market Experience eu percebi que eu poderia já começar desde já. Eu já tinha uma bagagem muito interessante. Então, só de título de filosofia são 10 anos estudando filosofia. E aí eu conheci uma pessoa lá que foi fundamental no Market Experience, que foi o Pedro. Ele é promotor. Ele é esposo da Camila, que a Camila já teve aqui. Ah, legal. É. Lembro do Pedro. E o Pedro é uma pessoa fantástica. E ali a gente começou a conversar. E aí o Pedro é evangélico e eu sou católico. Aí a gente faz uns embates, assim. A Lara presenciou uma. Eu olhava assim, ó. E foi engraçado que na hora que eu cheguei, eu tava assim, passeando ali pelo evento, daqui a pouco eu cheguei ali, parei ali na rodinha, né? Aí eu fiquei escutando, aí eu falei, não, gente, eu peguei o bonde andando, isso aqui tá muito profundo pra mim. Ele, Tá não, rolando pode um ficar, debate pode da ficar. fé. Aham. E aí eu e o Pedro, a gente foi, assim, a gente criou uma amizade desde a primeira vez que a gente se conheceu no café que tava tendo ali no Legal. Market Experience. E aí ele falou assim, aí eu comentei com ele, falei, cara, eu quero entrar, mas eu acho que não é o momento. Ele falou, não, cara, você tava debatendo aqui com um promotor de justiça, irmão, de igual pra igual. Eu falei, então eu acho que eu posso ajudar de alguma forma. E ele tá acostumado a defender causa e acusar, né? Exato, Então- exatamente. E aí eu falo, cara, você é o evangélico mais católico que tem. E aí ele fica, não, aí a gente faz uns... Só que a gente conversa desde coisas mais fúteis até o mistério da Trindade, assim, de uma hora pra outra. Então, quando a gente se encontra, é algo impressionante. E o Pedro, ele foi uma pessoa que me incentivou ali no evento mesmo a entrar pro Elite e começar uma jornada no digital. E aí acabou que ele e a esposa também foi... Eu decidi primeiro e depois eles vieram entraram. juntos. Ó, pra você ver. É. E você, Júlia, conta pra gente como é que foi que o Elite chegou na sua vida. Você contou a sua jornada ali, que você já tava fazendo um relativo sucesso, e em algum determinado momento você pensou, opa, peraí, parei, tô ganhando aqui um dinheiro, mas preciso saber como aumentar isso aqui. E aí, quando que o Elite chegou? Foi no evento também do Marketing Experience. Também que no foi- Marketing Experience. Foi. Eu e meu marido fomos. E foi muito importante ele ir comigo, né? Porque por mais que ele sempre me incentivou, né? Sempre estava ali comigo, foi quando ele viu o potencial que tinha no meu negócio de escrita. Porque aí, no evento, foi, assim, muito, muito importante. Foi muito legal tudo, as palestras, mas as interações, eu comecei a ver, puxa, eu tenho uma oportunidade muito grande aqui, porque a gente começou a ver quantas pessoas ainda não estão no digital, né? Quantas pessoas iam Sim. entrar e quantas pessoas iam precisar daquilo que eu ofereço, né? Então, Com assim, certeza. numa conversa ali, né, que teve um ambiente fechado ali, só para, nem sei, para algumas pessoas, né, do VIP, eu acho. Isso. Quando eu comentei o que eu fazia, nossa, todo mundo, assim, virou pra mim, assim, eu falei assim, nossa, então tem algo aqui, né, que muita gente fala, nossa, eu nem sabia que tinha alguém que fazia isso, muita Inclusive, gente... eu vou falar contigo depois. muita gente vem e fala assim, puxa, é isso que eu preciso, né, eu não consegui desenvolver porque eu não tenho tempo, eu não tenho habilidade, não sabia que alguém poderia Fechou fazer. uns 10 clientes lá no Marketing Experience na tacada. Exato. Então, assim, foi muito legal a gente perceber que poderia crescer. Então, aí que a gente decidiu entrar pro Elite, porque aí a gente pensou assim, puxa, eu cheguei até aqui sozinha, fazendo o que eu sei fazer. Mas a gente precisa de uma orientação, né? Do que a gente vai fazer a partir de agora para o negócio de fato escalar. Porque o ano passado eu queria crescer e eu me limitei, né? Não consegui. Eu mantive, que já foi algo muito bom, né? Uma mãe que trabalha em casa, com 2 filhos pequenos e tal. Eu acho que era muito bom já faturar 20 mil por mês. É uma realidade, né? A gente precisa olhar para a realidade do nosso país e não só para o digital, né? Que são poucos que estão lá no topo, Sim. faturando muitos milhões, né? Assim, com custo praticamente zero. Então, para mim, já era uma grande conquista. Mas eu sabia que poderia mais, né? Então, foi lá que a gente decidiu entrar pro Elite para descobrir como né, conquistar mais. Como conquistar mais audiência, como parar de ficar só esperando, né? Porque eu não fazia nada ativo, não fazia uma prospecção ativa. Era só Como indicação. o pessoal indicava, chegava cliente e você só Enchia a minha trabalhava. agenda e pronto, enchia a agenda que eu podia atender ali, né? E acaba entrando até numa zona de conforto, às vezes, É. né? Então, assim, como eu falei, eu não queria me envolver com as outras coisas. Eu queria focar só naquilo que eu sei fazer de melhor.
Mas eu não olhava também a oportunidade que havia de chamar outras pessoas e agregar, né, esses processos e ter uma equipe maior, né? Porque eu sozinha vou continuar tendo uma limitação de tempo. Então, eu preciso de uma equipe. Então, assim, o Elite entrou para nos dar essa orientação. Então, a princípio, eu saí do Marketing Experience, eu lancei uma mentoria em dezembro, vendi uma mentoria para mulheres. Falei, puxa, eu vou me posicionar de uma forma diferente. Fiz uma tentativa, assim, né? Legal. E aí, em janeiro, né, eu tive algumas orientações do pessoal, tive uma reunião. A gente tentou continuar com a mesma estratégia, não deu boa. Daí eu falei, puxa, gente, estou frustrada. Em fevereiro, né, a gente marcou uma outra reunião daí com outro especialista. Acho que o Pedro indicou o Monan para falar comigo. Ele falou assim, acho que eu entendi porque o Pedro falou para falar comigo e tal, porque ele trabalha, né, com conteúdo também. E aí ele falou, eu acho que você tem que servir, tem que continuar no serviço, né? Você tem um diferencial, tem quase ninguém que faz o que você faz. E foi bem importante essa orientação que ele me deu, assim, porque eu ainda tenho o objetivo de mais pra frente desenvolver mentorias. Eu já fiz uma vez, está validado, deu certo. As meninas, assim, em um mês, uma foi promovida de social media para gestora de uma conta de 1 milhão de seguidores, a outra conseguiu trabalho, enfim, melhoraram, né, muitas coisas. Mas, assim, o meu perfil todo e toda a minha experiência tá muito para essa parte da escrita. E ainda tem muito a crescer. Então, ele falou, vamos focar nisso, né? E aí, foi que em um mês eu dobrei meu faturamento. Porque foi agora, foi em fevereiro que eu tive reunião com ele. Em março, dobrou o faturamento. E agora, como eu falei... Uma reunião do Elite. Uma reunião. Uma reunião já te virou a chave ali para você conseguir dobrar seu faturamento. E aí, no dia do evento que teve o Elite Day... Eu vendi 37 mil em um dia em contratos. Olha que só. Não foi no Elite Day de fevereiro, de março? Agora. Ou no de março agora? Que teve aqui em São José dos Campos. Exato. Ali em São José dos Campos. A gente não tá em São José hoje. Exatamente. Então, foi muito importante para eu começar a ver as coisas de outra forma, né? Conheci outras pessoas de outros mercados e por mais que, né, eles não viraram meus clientes, é uma coisa ainda, né? Assim, você vai tendo contato com pessoas. Eu acho que a gente passou um período muito no digital, né? Muito. E esse contato que a gente tem de conhecer outros negócios, falar com outras pessoas, eu acho que é muito legal isso no Elite, né? Você vai agregando bagagem de outras coisas, você começa a ver o que outra pessoa fez, e isso de alguma forma te dá um insight para o teu negócio. Então, eu no Elite Day fiquei conversando um tempão com uma moça que tem uma agência. E falei, puxa, então não sou só eu que presto o serviço, né? A gente trocou muita ideia ali. Eu falei, poxa, de repente a gente pode agregar para os seus clientes. E a gente ficou de, né, ter uma reunião. Então, assim, em um mês, muita coisa aconteceu por conta do Elite. Então, me abriu muito, assim, os olhos do que eu poderia crescer, do que eu poderia fazer de diferente, né? Eles dão uma orientação. Tem esse acompanhamento... É muito, muito legal, muito diferenciado, assim, algo que tá valendo muito a pena. É quase uma unanimidade em quem vem falar aqui do Elite. Quando a gente pergunta o que você gosta, o que te ajudou e tudo mais, passeia entre essas três coisas. No seu caso, foram as três. Uma delas, o grupo. É muito bom estar ali no grupo, estar nos eventos, o pessoal ajuda, o pessoal tá ali junto com você, eu conheço muita gente, fecho o negócio e tudo mais. A segunda... são essas calls, né? As calls que tem ali mensal para poder dar orientação, para poder chegar e tudo mais. E a terceira é quando a pessoa aprende a questão da gestão de equipe. Olha, não, ali no Elite eu aprendi que eu não podia ficar mais sozinho, que eu não podia mais ser eu presa, só que eu não sabia como que eu ia fazer, e aí eles me deram um direcionamento e agora eu sei e o negócio está fluindo. Então, assim, é muito legal ver quando vocês vêm aqui, vocês contam, vocês trazem esses relatos pra gente, que tá funcionando, né? Que vocês estão conseguindo se beneficiar e trazer resultado. Que esse é o maior objetivo do programa Elite. Fazer com que as pessoas tenham resultado. E você, José, como que o Elite entrou na sua vida aí entre esse meio termo de coprodução, professor, enfim? Eu sou muito suspeito de falar do Elite, porque eu já vendi mais Elite do que a minha própria mentoria. Ó, pra você ver. Lá em São José, eu vendi acho que uns 4, sem brincadeira. Olha. Assim, as pessoas vinham conversar, né, porque o Mac faz um pitch lá, todo performático, assim. Tá tendo programa de afiliado que eu não tô sabendo? Então, aí ele faz todo o pitch, e aí ele, é claro que faz parte do programa, em fazer o pitch antes do almoço. E aí, na hora do almoço, o pessoal vai fazer um network ali.
E aí as pessoas vêm conversar comigo e eu faço a propaganda, assim, do Elite com um vendedor melhor que o Gabriel lá. Aí, ó, Gabriel. Vai. E aí de fato, em São José, umas 4 pessoas, assim, que veio conversar comigo. Depois eu vi lá no palco. Falei, que legal, o pessoal adquiriu. Foi o empurrãozinho que faltava. Mas eu conheci o Elite lá no March Experience. Então, foi exatamente da mesma forma que o Mac faz o pitch, né? Ele faz antes ali do almoço. E aí foi no almoço que eu fui conversando ali com o Pedro, ali com o pessoal. E aí era isso que eu precisava. Quando eu fui co-produtor, eu faltava alguém que já era experiente segurar na mão mesmo. Uhum. Então, porque outros programas na internet sobre mercado digital e marketing digital não falta. Mas são poucos que pegam na mão mesmo. Sim. Né? Eu acredito que, assim, pelo que eu lembrando agora, talvez só o Elite. E aí, quando o Mac apresenta o programa Elite... Aí eu falei, se eu queria entrar como expert, agora é o meu momento. Né? Então, agora é a hora, porque vai ter, de fato, um programa que vai me acompanhar desde o início. E eu falei, que bom que vai ser desde o início. Né? Então, eu via relatos de outras pessoas que já estavam ali no mercado digital, patinando, ou já estava tendo resultado e queria melhorar. E eu falei, mas eu acho que eu vou ter uma vantagem aqui, entre aspas, porque eu vou, desde o começo, eu vou estar sendo acompanhado por alguém. Uhum. E aí foi então que eu decidi entrar pro Elite. Logo após a volta do almoço, eu já subi lá no palco, lá já tinha feito a minha aplicação e então já decidi ali. Tava dentro. Já tava dentro. E aí eu comecei no programa Elite. A minha primeira pessoa que fez a call comigo foi o Monan. Aí o Monan todo serião, assim, ele tava com a barba grande, não dava nem pra ver a boca dele direito, assim, né? O Monan todo serião lá. Não, vamos fazer aqui. Tem coisas que a gente tem que mudar. E aí na primeira call não tinha exatamente nada. Absolutamente nada. E não tinha... Minha audiência no Instagram era 1.000 e pouco, hoje tá 1.300 e alguma coisa, mas era menos. Eram pessoas, por conta do seminário, que me seguiam, porque a gente passava em muitos lugares, as pessoas iam conhecendo, ia seguindo. Ninguém tava ali porque eu falava alguma coisa interessante, mas porque queriam ver minha vida, simplesmente. Um Instagram normal. Instagram como de qualquer pessoa que pode estar assistindo agora. Exatamente. Então tinha um Instagram deste, e ainda tem um Instagram deste que a gente está agora construindo uma audiência mais qualificada pro meu nicho. Não tinha audiência, não tinha nicho, não tinha produto, não tinha nada. Muito menos estratégia de vendas, nada. E aí na primeira reunião, o Monan... o seu jeito sério, mas sempre muito, muito educado, muito, muito sério ali no serviço dele. Olha, você tem que primeiro ver sobre o que você quer falar. Aí eu até brinquei com ele. Falei, cara, eu fui eletricista, eu fui quase padre, sou professor de filosofia. O que você pedir para eu falar, eu vou falar. Né? Eu sou sanguíneo ainda, então qualquer coisa que você pede para eu falar sobre o Citeto, eu vou falar sobre o Citeto. E aí a gente brincou ali na hora toda, ele falou, não, cara, mas você tem que pensar. Aí eu comecei a pensar. Aí comecei a fazer algumas enquetes ali no Instagram, que não significava muito, porque a audiência não era qualificada. Não era o público pro qual você ia vender. E aí eu comecei a pensar. Quando teve o primeiro Elite Day em BH, em janeiro, eu cheguei sem nada ainda. Então o programa, eu entrei em novembro, o programa começou com algumas aulas ali em dezembro, mas começou efetivamente em janeiro ali, né? E aí, o Elite Day de BH ele foi fundamental. Eu fui pro Co-Produtor Chat Day, que agora é imersão, mas eu fui, participei dos 3 dias e depois no Elite Day. E aí o Elite Day foi fundamental por 2 motivos. Primeiro eu conheci lá o Jonas, que também agora ele é Elite, ele entrou lá em BH. Ele é co-produtor, o Jonas é muito bom. Ele fatura milhões vendendo curso de costura. Eu falo, você enrola as veinhas. Aí eu falei, o que você deve tomar de café da tarde com bolo, não tá escrito. Lá de Minas ainda. E aí, a gente, depois de um almoço ali, a gente sentou e aí começamos a conversar ali, né? A importância do grupo, né? Do Elite. Aí eu comecei a explicar a minha situação pra ele. Aí ele pegou, abriu o caderno lá que a gente ganha. Aí ele começou, mas por que? Aí ele fez uma pergunta que eu nunca tinha feito pra mim. Por que você quer ensinar filosofia? Aí eu falei assim, porque as pessoas acham que a filosofia ela é algo muito distante, mas ela está mais presente no nosso meio do que imaginamos. Então aqui a gente já tem o seu Big Idea, filosofia no mundo real. Aí eu, como você fez isso, cara? Né? Daí ele, não, então essa é a sua Big Idea. Então tudo que você for produzir e fazer tem que ser a partir disso aqui. É ótimo. E aí a gente começou a desenhar ali
um plano para eu começar a produzir conteúdo e pensar num produto. Legal. Só que ali no Elite Day ali, pra eu não ficar sem nada, todo mundo tava falando, eu quero isso, e eu tava sem nada, eu falei assim, eu acho que posso falar, sei lá, sobre preguiça. Aí o Mac no palco, preguiça, quem é preguiçoso vai querer ler o curso. Aí eu falei, faz sentido. E aí depois eu comecei a desenhar, e eu percebia que ali no nosso grupo tinha muitas pessoas que estavam tentando se redescobrir profissionalmente, pessoas que já tinham um sucesso profissional e estavam tentando dar um upgrade na vida profissional, pessoal. Eu falei, eu posso criar um programa que ajuda as pessoas nesse sentido, né? As pessoas mais velhas a ter se reorganizar como pessoa. Legal. Aí eu falei, isso pode ser interessante. Aí eu comecei a conversar com algumas pessoas ali no Elite Day mesmo, em BH, que foi um Elite Day com menos pessoas. Sim. Né? A gente estava em 40 pessoas. Aí o pessoal falou, cara, de fato, às vezes eu me sinto sozinho. A jornada do empreendedor, de fato, ela é solitária. Às vezes a gente cansa. Eu falei, legal. Aí eu voltei a conversar com o Jonas. O Jonas falou assim, isso aqui é interessante, só que qual que é o problema? Primeiro, você não tem sucesso profissional. Aí eu falei, verdade. Isso é um bom argumento para as pessoas não quererem. Não comprarem de você. Não comprar de mim. Aí ele falou, isso aqui pode ser uma boa ideia, depois que você tiver um sucesso profissional. Aí ele, segundo, você é mais novo que essas pessoas. Então, normalmente, as pessoas... Não é algo que importa, mas as pessoas se importam. E aí pesa Como os mentor, dois, né? né? Que se você já tivesse sucesso, como que esse cara tão novo exato. conseguiu? Mas Que ele ainda não tem, então peraí, Isso. um cara mais novo que eu, que não tem o sucesso profissional, quer me ensinar? Sim, exato. Que aí, no caso, por exemplo, o Mac é um cara jovem, mas tem um sucesso Que tem muito profissional sucesso, exato. brilhante. Porque a pessoa ela até pode vir assim pensar, essa pessoa é muito nova, mas se começar a acompanhar um pouquinho Isso, já percebe, exato. É. Então, o Mac, ele usa ele nem fala em questão de idade nada, mas ele tem Mas essa... também não precisa que o rosto dele faça, né? Novinho. Exato. Então, ele tem essa coisa de... as pessoas não se importam muito com a idade dele porque ele tem algo que foi solidado, né? Ele construiu algo. Aí eu voltei para casa do Elite Day. Aí eu fui para o aeroporto mais cedo. E eu fiquei lá no aeroporto pesquisando, escrevendo algumas coisas, pensando. E tava sem ideia ainda de nicho de produto. Só que aí teve o segundo motivo porque o Elite Day de BH foi essencial. Porque eu conheci lá uma outra pessoa, o Nicolas, que também é Elite. Ele é de Brasília. E aí ele se propôs a me ajudar. Ele queria começar como coprodutor. Ele se propôs a me ajudar. Legal. E aí a gente fez uma primeira reunião, alinhou ali o que nós íamos fazer. Em cima dessa ideia de ajudar pessoas que já têm um sucesso profissional. E aí, só que ainda não estava satisfeito. E ele também, como um pseudo coprodutor, também não estava satisfeito. Até que um dia ele marcou uma reunião e falou, cara, vamos alinhar isso aqui não vai para frente. Tá, a gente pode manter aqui a sua Big ID e tal, que isso aqui é interessante, a gente percebe que você tem essa pegada, mas você é professor, não é professor? Eu falei, sou professor de sala de aula, tal. Por que você não faz algo relacionado a isso? Aí no BH eu passei a amar a BH depois desse Elite Day. Aí eu conheci uma outra pessoa lá, a Priscila, e ela é professora de português, ela ensina gramática para as crianças. Legal. Ela falou assim, olha, eu percebo que muitos pais eles ficam desorientados na educação dos filhos. Eles contratam um professor, ou põem na escola, ou contratam um professor particular, só que eles mesmos não têm formação. Aí eu comecei a reparar que, de fato, muitos professores, eles ensinam a sua matéria. Então, você pega um professor de história, ele vai ensinar história. Aí ele abre lá uma turma para ensinar história para as crianças, aí uma outra turma para ensinar história para os jovens e uma outra turma para ensinar jovens para adultos. História para adultos. E aí eu falei, tá, mas formando os pais, que é o essencial na educação, que é a pessoa principal na educação de uma criança, não tem. Tem um ou dois. Verdade. Que de fato tem um programa sólido que forme os pais. E aí eu falei, vou bolar isso aqui. Aí mandei mensagem para a Mayara, que a Mayara, coitada, ela deve receber mensagens o dia inteiro. E aí eu marquei uma reunião com o Pedro. O Pedro, eu me declaro pra ele todos os dias. Eu acho que a esposa dele tá achando suspeito isso aí, mas o Pedro eu me declaro pra ele todos os dias. Aí, Pedro. Porque o Pedro, ele é uma pessoa fantástica e ele foi fundamental pra isso. E aí eu marquei essa call com ele. Aí eu comecei a falar exatamente isso que eu falei pra vocês aqui agora.
Aí ele começou a fazer algumas perguntas. Tá, mas qual que é a dor que a gente vai atingir? Eu falei, a dor é que os pais, eles não sabem como, o quê, mas querem proteger os filhos das pautas, das ideologias. Ali, ótimo. Ele começou a fazer umas perguntas. Aí de filho o Pedro entende, né? E o Ele filho tem de três, ele tá vindo o quarto. Ele faz então... um a cada ano, né? Então, ele entende muito bem. E aí, inclusive, ele comentou isso na cara. Ele falou, é algo, isso aqui eu posso te ajudar porque é algo que eu tenho interesse, né? Em educação de filhos. Eu nem tenho filho, já tô com interesse. Então, aí o Pedro falou assim, peraí. Aí eu comecei a explicar, ele só digitando. E eu preocupado ali, meu Deus, o que ele tá fazendo, né? E aí, até que ele disse, vou compartilhar minha tela com você. Eu falei, tá bom. Quando ele abre, aí a minha mentoria tá pronta. E aí ele coloca todos os pontos, tem uma mentoria. Porque conforme eu fui falando, ele já foi identificando os pontos da mentoria. E aí ele falou, agora a gente vai fazer o quê? Você tem que crescer em audiência. Vai fazendo comercial, direct, e vamos lá. Então, o Elite Day DBH, ele foi muito importante porque foi o ponto-chave onde eu consegui tirar a ideia do meu nicho, que aí foi para educação, Maravilha. e do meu produto, que foi para educação de pais, uma formação de pais. Então, hoje você tem um nicho, você já está construindo a sua audiência e hoje você tem um produto. Tem um produto. Inclusive, já fez a primeira venda Fiz desse a primeira produto. venda por direct, como a minha audiência ainda não é qualificada, por direct, abordando pais e mães, tentando levar para uma call, e aí na call eu apresento o meu programa, e aí a gente fecha ou não, espero que muitas, mas a gente fecha a venda ali, a gente fecha a mentoria. Maravilha. Foi muito legal ouvir a história de vocês. É muito bacana ver como que a jornada é diferente para cada um. Então, por exemplo, a gente tinha aqui a Júlia, que já tinha uma certa jornada no digital, né? Ela começou ali em 2021 e veio crescendo e ela conseguiu ali alcançar um novo patamar com a ajuda do Elite. E ver o seu caso também, que você teve uma breve passagem pelo digital, mas teve toda uma história ali, né, no seminário, depois ali como professor, sendo um professor diferenciado, até o momento que você falou assim, não, cara, preciso voltar para o digital, mas eu não sei o que fazer. E aí você encontrou esse norte ali no Elite. O Elite te direcionou e hoje você não tem só a direção, só o caminho, mas você tem as formas de trilhar esse caminho nas suas mãos. Agora é só você executar, só você caminhar. Exato. É verdade? É exatamente isso. E o que eu precisava é o que ele me dá, que é a questão do acompanhamento mesmo. Falar, agora você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E nada melhor do que você confiar a uma equipe que tem um faturamento extraordinário, né? E eu sempre falo, pessoal, olha, vocês vão ter acesso a uma empresa que faturou mais de 100 milhões por um preço bem menor. Então, prestem atenção aí, galera. Vamos adquirir o Elite. E aí, de fato, o Elite foi fundamental para eu ter clareza, para eu conseguir trilhar um caminho, para eu ver um caminho, para eu criar um produto, para eu criar a forma de que as pessoas acessem esse produto, porque, de fato, o produto, modéstia à parte, mas ele é bom. Né? O Pedro, como a gente disse, ele tem especialidade em filhos. Ele falou, cara, isso aqui é muito interessante, isso aqui, essa sua formação e tudo mais. Então, o Elite é sensacional, muito importante. Show de bola. É isso. E aí, pessoal, pra gente terminar, pra gente bater a nossa última pergunta aqui, ela é uma pergunta mais pessoal. E aí ela é o seguinte, eu queria que vocês, em alguns minutinhos, bem breve, dessem um recado para quem está assistindo agora. A gente tem aqui centenas, dezenas, milhares de pessoas assistindo nesse momento que, de alguma forma, se identificaram com a história de vocês. De alguma forma, olharam para a Júlia e falou, poxa, eu tô numa situação parecida. De alguma forma, olharam para o José e pensaram, olha, eu tô aqui mais ou menos nessa mesma situação. Então, se vocês pudessem dar um recado para essas pessoas, um único recado da cabeça de vocês, não tem certo, não tem errado. Se você pudesse olhar para essas pessoas e falar uma coisa, que coisa seria essa? E aí a gente começa ali com a Júlia. Bom, eu acho que a gente já falou bastante aqui do Elite, né, de todos os resultados, está muito claro. Então, a mensagem final que eu quero passar é principalmente para as mulheres, né? Porque hoje a gente tem muito assim, ou você tem a carreira ou você tem a sua família e a maternidade. Mas é possível a gente ter ambos e se dedicar bem a ambos. E eu já ouvi muito falando assim, ser multitarefa não é legal, é ruim, você não vai ser bom em nada. E eu acho que a maternidade, eu tenho certeza, eu vejo isso no meu dia a dia, a maternidade me ajudou muito na minha carreira.
né? Me desenvolveu muitas habilidades que eu não teria se eu não fosse mãe. Agora estou esperando o terceiro filho, estou muito feliz. Né? Dizem que o filho já vem com o pão debaixo do braço, né? Então tá chegando aí com a mais prosperidade para nossa família, graças a Deus. E então, assim, a mensagem que eu quero deixar é possível e o digital ajuda muito, né? A gente atingir mais pessoas, sair ali do nosso bairro, né? E o digital não necessariamente é que você vai ali expor toda a sua vida ou que você vai ser uma influencer, né? Tem diversas maneiras de você se destacar usando a sua profissão, usando a sua história, usando, enfim, diversas maneiras que você pode se destacar ali. E o Elite está aqui para ajudar, né? A construir esse caminho, mas a mensagem que eu quero deixar é isso. Você consegue ambos, né? Uma boa carreira, você tá bem posicionada, ser bem paga pelo que você faz e cuidar da sua família, né? Com tanto zelo quanto você quer ter, né? Pela sua família. Então, eu acho que é isso. Maravilha. Acredito Muito que bom. muitas mulheres se inspiraram com essa mensagem. E você, José? A mensagem que eu deixo é, uma vez um psicólogo ele disse para mim, pessoas boas devem estar em lugares bons. Então, se nós não assumirmos as nossas responsabilidades, pessoas que ela não têm capacidade, não têm a bagagem que nós temos, vão assumir esses lugares que são nossos. Então, nós devemos assumir com muita força, com muita garra, aquilo que é nosso. Ou seja, se você sente e vê que pode contribuir de alguma forma para a vida de outras pessoas, você não deve ter medo de encarar isso no digital. Porque hoje o digital ele é o caminho, não o mais fácil, mas o mais curto para a gente atingir outras pessoas e você ter uma empresa, um sucesso. E, diante disso, você deve passar a olhar agora o mercado digital como um mercado mesmo, um trabalho. Né? Então, eu consegui ir alcançando meus primeiros resultados quando eu parei de usar o meu Instagram e olhar para o meu Instagram como uma ferramenta de entretenimento e comecei a observar ele como uma ferramenta de trabalho. Então, não pare de olhar para o mercado digital como algo que vai ser dinheiro fácil, rápido, mas que vai ser um produto, uma carreira, uma empresa de sucesso, né? E assuma o seu lugar. Né? Então, não tenha medo de encarar o mercado digital com o que você tem. Se você tem, é porque você tem a capacidade, você tem a inteligência, você tem o manejo da coisa. Né? Então, assuma os lugares, porque se a gente não fizer, outras pessoas que têm menos capacidade do que nós vai fazer. Então, é importante você assumir a sua responsabilidade. Maravilha. Muito bom. Pessoal, foi excelente estar com vocês aqui. Acredito que a história de vocês inspirou muitas pessoas que estão aqui assistindo. E se você que está aqui nos assistindo ficou com dúvidas sobre o que é esse programa Elite que a gente falou aqui várias vezes durante o Elite Talks, você vai fazer o seguinte, tá? Nos comentários aqui, né? Você vai nos comentários não. Na descrição do vídeo você vai encontrar um link para o Instagram do MEC ou para o Instagram do programa Elite. E aí você vai clicar nesse link, você vai ser direcionado lá para o Instagram, e aí você vai mandar no direct a palavra Elite. É só mandar a palavra Elite no direct que você vai ser respondido ou pelo MEC ou por quem estiver ali no Instagram do programa Elite, e as suas dúvidas sobre o programa vão ser tiradas. E antes da gente terminar, pessoal, deixem o @ de vocês aí para quem quiser seguir, para quem quiser ir lá no Instagram conferir um pouco o trabalho de vocês. O meu é @Julia Lacerda Molinari. Julia com G-I-U-L-I-A. Julia Lacerda Molinari. E o seu? O meu é Sou José Júnior, inspirado no Eu Sou o Mac, então eu sou o José Júnior. Quem quiser conhecer mais sobre o meu programa de educação de filhos, formação de pais, será muito bem-vindo. Maravilha, fica o convite aí, pessoal, para vocês visitarem o Instagram da Júlia e do José. Pessoal, muito obrigado pela generosidade de vocês terem vindo aqui, compartilhado a história de vocês, tá? A gente agradece muito, com certeza muitas pessoas conseguiram se beneficiar do que vocês contaram e vão se inspirar para conseguir buscar os seus resultados. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Obrigado.